Olá a todos. De facto, moderadores destes é espetacular, porque fazem o serviço todo, dão as boas-vindas, fazem a apresentação, vão fazer a moderação, e não podíamos acabar melhor certamente este ciclo de sessões satélite comemorativas do 14º aniversário da Confederação Portuguesa de Voluntariado. É a última sessão que foi adiada por causa da questão da procura, digamos assim, do moderador que encontramos na Sara, que começa também agora a colaboração connosco ao nível da CPV e numa área de voluntariado que acaba por não estar assim tão representada, digamos assim, no universo de confederadas, portanto acaba por ser também uma iniciativa que é importante expandir e ter depois aqui algum resultado também de divulgação entre associações e entre organizações que estão ligadas à área ambiental a nível nacional, que se possam também fazer representar na Confederação Portuguesa de Voluntariado. Tal como nas outras sessões estamos a partir de uma questão daquilo que foi a aula do professor Manuel Carvalho da Silva, que nos colocou ali alguns desafios, e a ideia é nas diferentes áreas começarmos a olhar um bocadinho ao futuro, ver até que ponto é que a situação pandémica nos muda também a forma de fazer voluntariado e como é que isto, por exemplo, na área ambiental tem algum impacto, como é que nos vamos organizar a partir daqui, mas eu sei que a Sara, enquanto moderadora, também estabeleceu um conjunto de questões que vão dinamizar a sessão. Uma boa sessão, obrigada por estarem presentes connosco. É de facto a última, vamos ter saudades deste ciclo que nos deu aqui bastante que fazer e que penso que nos dará também no futuro alguma coisa que fazer, porque a ideia é estabelecermos uma espécie de síntese com as diferentes sessões em termos escritos, para termos algum documento que também sinalize estas necessidades e que pontue de certa maneira aquilo que é o futuro do voluntariado nas diferentes áreas. Bem-vindos, uma boa sessão a todos e obrigada. Muito obrigada, Susana. Então, relativamente ao voluntariado ambiental, esta questão prende-se muito e vem muito na vertente da educação ambiental e da necessidade urgente para alertarmos a população para a questão das alterações climáticas e o impacto que isso tem no nosso dia-a-dia. Ora, enquanto associações de defesa do ambiente e de defesa do bem-estar dos cidadãos, existe uma grande necessidade de realmente educarmos e alertarmos a população em geral para estas problemáticas. Então lançava a primeira questão sobre como é que podemos mobilizar os cidadãos para esta vertente, para a questão de educação ambiental e para os problemas ambientais com que nos deparamos. E aproveitava e lançava a segunda questão, que é, após fazermos este reconhecimento e lançarmos este alerta, como é que passamos para a ação? Sara, só uma questão. Isto é uma pergunta aberta? Pode-se falar já? Sim. É? Sim, quem quiser intervir, pedia, por favor. Eu posso intervir agora? Sim. Ou não? Se inscrever-se. Pode sim, Joaquim. Pronto, inscrevo. Depois diga-me quando é que eu posso, está bem? Pedi a todos que se queiram inscrever, por favor, para levantarem a mão. Na opção dos participantes tem a opção de levantar a mão, ou então escrever uma mensagem no bate-papo. Joaquim, para já ainda não temos ninguém inscrito. Avanço, é isso. Pode contar. Ok, então vou-vos contar uma história, não é? Que eu sou um contador de histórias. Vou-vos contar a experiência do Montepio. O Montepio, toda a gente sabe, é uma entidade basicamente social, não é? Uma IPSI, okay, tudo aquilo que nós sabemos. Mas uma das preocupações que nós tivemos, independentemente desta componente social, foi a componente ambiental e a componente da proteção animal. Entendemos que são dois focos importantes até para a vida social. E quais foram os passos que nós começamos a dar? A primeira coisa que fizemos foi
criar parcerias. E criámos parcerias com quem estava mais perto. Começámos por criar parcerias com a Serra Cascais-Sintra, a Serra Cascais-Sintra, porque é dividida. Há uma parte que pertence à Câmara Municipal de Cascais, a outra pertence à Câmara Municipal de Sintra. Foi através da Câmara Municipal de Cascais que nós começámos a trabalhar a parte de Cascais, e a uma dada altura, quando demos por isso, tínhamos um talhão, é assim que se chama, é um nome assim um bocado horrível, mas tínhamos um talhão que é da nossa responsabilidade. Depois percebemos que a coisa funcionava e fomos à Mata do Bussaco e fizemos exatamente a mesma situação, com uma pequena variante. Na Mata do Bussaco, tanto em Coimbra, os responsáveis pelo talhão do Monte Pio são os nossos reformados. Portanto, eles têm um cartão livre trânsito em que podem entrar eles e as famílias, e então vão tratando do nosso talhão na Mata do Bussaco. E a experiência que temos tido, e depois estivemos em todo o país, estivemos lá em cima em Gaia, no Parque de Gaia, tivemos já lá embaixo no Algarve, no Alentejo, na Costa Vicentina. Isto é, o que é que nos dá, qual é a mais-valia que nós tiramos desta vertente? É que nem todos os colegas estão virados para a componente social, por N razões, alguns porque chocam, outros porque não se sentem à vontade, e há imensos que gostam do ar livre, nomeadamente quando nós saímos um pouquinho de Lisboa. E tem sido uma experiência bastante interessante. Tentando responder diretamente à questão que a Sara colocou, eu penso, ou pelo menos é essa a minha sugestão, que a primeira situação era pegar dentro das nossas relações, e nós temos uma excelente relação com os nossos amigos da Câmara Municipal de Cascais, e eventualmente estudar com eles a possibilidade, é o Cascais Natura, se não falha a memória, a entidade que é responsável pela componente ambiental de Serra. E estudar com eles qual a parte que eventualmente, pontualmente, portanto já vamos à segunda parte da questão, que pontualmente os voluntários angariados ou dentro dos associados da Confederação ou por geração espontânea estariam interessados em se envolver com a preocupação de tomar em conta desse espaço ambiental. Se a experiência funcionasse, ok, então depois iríamos perceber como é que nós poderíamos eventualmente crescer também sempre neste tipo de parcerias com as entidades responsáveis pelos movimentos locais. Há uma outra entidade que é Montes, há N entidades. Portanto, é uma questão de nós fazermos a experiência e percebermos como é que podemos avançar com isto. A angariação de voluntários, obviamente, que é a segunda parte da questão da Sara. Ok, a mais óbvia é, junto dos associados da Confederação, tentar-se perceber quais as entidades disponíveis e seriam eles internamente a angariar, a fazer a angariação desses voluntários, fantástico. Se percebêssemos que a coisa não dava, é simples. Então vamos abrir, vamos eventualmente associarmos a outras entidades, estava, por exemplo, a lembrar-me, por exemplo, da Carta da Diversidade, do GRES, da RSOPT, ou mesmo nós, enquanto pessoas autónomas, não é? Enquanto entidade autónoma, iríamos tentar, junto de entidades de reformados, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Associação de Reformados de Monte Pio, portanto, há das outras entidades, há da banca, há das telecomunicações, sei lá. Portanto, e tentar perceber se conseguíamos, a título individual, angariar equipas, porque depois requer uma certa continuidade e uma certa responsabilidade. Isto não é como regar flores em casa, é um pouquinho diferente. Não é chegar lá, de manhã rega a flor, 2 gotinhas e aquilo, não é bem isso. Por vezes o trabalho até é duro, até porque é um tipo de voluntariado que teoricamente acima das 4, 5 horas já começa a ser pesado, está bem? A pessoa anda muito dobrada, anda a carregar com muito lixo muitas das vezes, portanto há que ter essa percepção. Portanto, mas voltando um pouco atrás, tentava angariar pelo menos uma equipa experimental com esse parceiro numa primeira fase, para perceber qual era a apetência, qual é a envolvência. Face à dureza do trabalho em si, também não pode ser um trabalho muito contínuo. Portanto, ou temos muitas equipas que vão mantendo ali alguma rotina, ou então tem que ser um trabalho que é eventualmente mensal, uma ação mensal, mas já estávamos numa situação um pouco posterior. Mas basicamente era isso que eu queria dizer, é possível, acho que, pegando ali nas palavras da Susana, nós temos que olhar para tudo o que tem a ver com o voluntariado, tudo. Quem trata dos animais, quem trata das plantas, quem trata das árvores, quem trata das pessoas, quem trata dos velhos, dos novos, para tudo, dos deficientes, tudo. Nós devemos olhar para tudo. Por isso é que somos
uma confederação de voluntariado, ok? E, portanto, nós somos temos aqui uma panóplia enorme para atuarmos, não só no social, uma panóplia enorme. Portanto, tem toda a lógica o voluntariado ambiental e tem toda a lógica, pelo menos, pensarmos de uma maneira mais contínua e assídua na prática deste voluntariado. E atuar, inclusive, junto dos órgãos legais para que seja um voluntariado reconhecido, porque ele também faz falta. E os voluntários fazem muita falta, não é só em tempos de incêndios, não é? Que vai-se plantar árvores quando o terreno ainda está quente e aquilo queima no momento a seguir, 80% das árvores morreram, isso é outra história, mas é algo que nós também deve estar na nossa agenda política e na nossa agenda de intervenção. Tá? Obrigado. Obrigada, Joaquim. Passava agora a palavra a Micael Silva. Olá, bom dia. Estão-me a ouvir? Sim, Micael, força. Ok. Bem, eu vou contar um pouquinho da minha história e do que tenho estado a fazer nos últimos 3 anos. E também para a questão, o facto de ser ambiental, um dos grandes problemas do ambiente está no solo. E a grande questão que temos de resolver é dar vitalidade novamente aos nossos solos. E a melhor forma de fazer é através da agricultura regenerativa, em que alimentamos o solo e colocamos bastante espécies a trabalhar em simultâneo. Não sei se já alguém conhece o termo de agricultura sintrópica, agrofloresta ou bosque de alimentos. O conceito é relativamente recente em Portugal, mas no Brasil é bastante conhecido através do Ernest Götz, que já tem 40 anos de experiência. E em Portugal já estamos a desenvolver campos com esse tipo de agricultura também. Falar um bocadinho do que está a acontecer neste momento. Nós somos um núcleo de cerca de 10 pessoas, em que trabalhamos essencialmente em 6 terrenos diferentes. E essas pessoas dedicam praticamente a sua vida a desenvolver a agricultura regenerativa nestes 6 campos. Por vezes tentamos juntar alguns familiares ou partilhar a palavra de outra forma, com esta história do confinamento, limitou bastante a nossa ação e o nosso juntar, mas ainda assim o núcleo familiar e de amigos que está a fazê-lo, continua a fazê-lo. E a questão que colocava para uma questão muito importante é a partilha desta informação e o formar pessoas com esta informação. E de seguida pensar em programas de voluntariado para que esta ação seja maior e mais abrangente. Posso falar do exemplo da Associação Nascentes de Luz, que é uma associação de apoio à família. Esta associação faz distribuição de bens alimentares, apoio psicológico, e a agricultura regenerativa está lá há cerca de 2 anos, e o ano passado já conseguimos fazer sair alguns cabazes já dessa agricultura e fazer chegar às pessoas. Neste momento, os campos já estão com uma não super elevada fertilidade devido ao pouco tempo que estão a ser feitos, mas já começa a ter bastante diversidade, comida, e pronto, partilhar um bocadinho isto convosco, se calhar passava-vos a palavra e obrigado por este bocadinho. Muito obrigada, Micael. Sem dúvida um projeto muito, muito interessante. E agora passava a palavra a Conceição Zagal. Obrigada, uma vez mais bom dia a todos. Aqui há algumas questões para reflexão e sobretudo para partilhar grandes dúvidas que tenho ainda nestas matérias com todos os presentes e eventualmente daqui poder sair alguma ideia que nos ajude a trabalhar, sim, esta área de voluntariado que apesar de tudo não é ainda tão comum. Eu questiono-me se nós, ou se a CPV não pode ter uma intervenção mais na área de formação sobre estes temas. Eu sinto, quer enquanto cidadã em Lisboa, quer enquanto cidadã no Ribatejo, onde estou neste momento
alguma desconhecimento ou desresponsabilização face aos temas do ambiente e ao impacto que isso tem nas alterações climáticas. Desde logo, em Lisboa, os lixos são separados, hoje em dia já são separados, a gente depois pergunta se a incineração é devidamente feita ou não, mas há uma sensibilização para isso. Ao nível da província, zero. Eu estou nos riachos, junto da Golgã, e os lixos vão de forma indiferenciada e, portanto, não há uma sensibilização para a separação dos resíduos sólidos, enfim, dos plásticos, dos óleos, o que a mim me assusta, porque falamos de um conjunto de freguesias com 12 mil habitantes, portanto, onde é que esses lixos vão parar e de que forma é que eles estão ou não estão a prejudicar o ambiente e a ter um impacto nas tais alterações climáticas que nós vamos começando a ouvir, que degradam a nossa vida do dia a dia. Depois, em Lisboa, uma das coisas que me assusta brutalmente e que não acontece tanto na província é o tema das beatas. Eu vivo num bairro em que beatas no chão é mato. Campo de Ourique é mato e por muito que haja campanhas, eu acompanhava há cerca de um ano um trabalho de pós-graduação ou de mestrado feito pela Jade Freire. A Jade Freire é uma cidadã brasileira que fez o seu MBA em Portugal e precisamente na área da sustentabilidade com vista ao tratamento das beatas e à forma como eles vão parar aos rios e aos oceanos. Eu pergunto-me até que ponto é que não tem que haver uma articulação entre as academias e as áreas do governo responsáveis por essas matérias, no sentido de nos ensinarem a todos nós que há formas de tratar esse tipo de lixos e não prejudicar o ambiente. Depois, em Lisboa, também, mais do que na província, a forma como não há atenção para os resíduos, para os dejetos dos animais. As câmaras, as juntas de freguesia, percebe-se que já tiveram um esforço de colocação de sacos de plástico, mas os sacos de plástico servem para tudo e mais um par de botas, menos para alimentar, e, portanto, não há dúvida nenhuma que este é um tema que pode também ter impacto no nosso dia-a-dia. Uma vez mais na província, e salto de Lisboa para a província, da província para Lisboa, as mondas químicas, Micaela, as mondas químicas continuam a fazer-se mondas químicas, com tudo o que isso pode significar em termos de impacto ambiental. Eu creio que Micaela se move na zona de Leiria e da Maceira. Eu dei aulas na escola, no Instituto Politécnico de Leiria, na área da comunicação. Eu lembro que na altura fazíamos também os projetos de responsabilidade social e que houve uma turma que fez uma proposta de gestão do Pinhal de Leiria foi um projeto muito interessante, desenvolvido do ponto de vista académico, não sei se teve depois impacto ou não a nível de terreno, mas tinham quase que uma equipa de voluntários para plantar, para cortar e outra equipa de voluntários para replantar. E, portanto, aquilo estava muito bem concebido, digo eu. A minha dúvida é se foi conseguido. Volto ao princípio. Como é que nós podemos conseguir fazer formação, propor formação que nos ponha a nós, cidadãos, a não prevaricar? Como é que eu separo os lixos? Como é que eu sensibilizo os meus filhos, os meus netos para temas que são importantes e que vão ter impacto nas gerações deles muito mais ainda do que na minha? Como é que eu consigo sensibilizar gestores, decisores, para, de uma forma quase que pulverizada, top-down, nos mostrar a todos que ou fazemos ou fazemos. A terceira alternativa é fazer, sob o risco de estarmos todos a criar um mundo onde não haja sustentabilidade e onde não possam viver as gerações do futuro. Era um bocadinho esta preocupação que eu queria partilhar e que sim, passa pelo desenvolvimento de iniciativas de formação em que a CPV toma o leme da circunstância, obviamente com o apoio de todos nós, ou com a colaboração de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Conceição.
acho que todos nós temos estas questões e estas dúvidas. Eu vejo que Isabel Graça quer intervir, mas antes temos uma inscrição de Micael, que quer dar resposta à Conceição, e depois passa à Isabel, pode ser? Obrigada. Micael, força. Micael, tem que ligar o microfone. Olá, sim, está? Sim, força. Ok. Queria partilhar um pouquinho do que é a minha visão e do que construí ao longo dos tempos também. Inicialmente eu pensava no problema como um todo e um geral, um panorama com bastantes problemas a serem resolvidos. E com tantos problemas, a questão é pensarmos em soluções pequenas. E soluções pequenas que não precisamos de gastar recursos e não precisamos de nos mobilizar. E para isto, de que forma é que eu comecei a fazer algumas ações? Eu no outono passado realizei algumas ações de voluntariado ou de workshops em que íamos partilhar esta filosofia e fazíamos a intervenção com agricultura regenerativa num sítio com apenas 10 metros quadrados. Nesses 10 metros quadrados é possível nós aprendermos todos os princípios desta agricultura, de funcionamento da natureza, e em apenas 10 metros quadrados conseguimos meter cerca de 100 a 120 espécies de plantas diferentes. É relativamente fácil a preparação destas ações, requer-me um dia de preparação e uma manhã de teoria e uma tarde de observação e mais 1 hora e pouco de intervenção, e já conseguimos ter uma visão geral sobre o funcionamento da natureza. Isto para partilhar cada vez mais é mais importante nós pensarmos nos problemas locais e na solução localmente e aos poucos transformarmos a nós próprios e a quem nos rodeia. E não sei. Obrigada. Obrigada, Micael. Passava a palavra agora a Isabel Graça. Bom dia a todos. Este para mim é um tema que me mobiliza muito, inclusivamente é uma organização onde eu sou voluntário. Aqui em Alenquer criou-se uma organização de conselhia ambiental para contestarmos quando foi o aeroporto da Horta. Essa associação continua a existir e hoje com várias ações, e aquilo que eu vos gostava de transmitir é que devemos começar por pensar localmente para resolver os problemas maiores, devemos começar a pensar localmente, e assim temos feito. Aquilo que a Conceição Zagal disse é muito importante em relação à formação. Porque a minha formação é florestal, custa-me muito ver a boa vontade e a grande energia que muitos voluntários têm em plantar árvores, mas depois não há um trabalho continuado, desde a data que muitas vezes escolhem para a plantação, depois muito perto, porque é o dia da árvore, que é primavera, e depois as plantas secam porque os nossos verões são secos, desde o tipo de plantações que fazemos, como fazemos, tudo isso eu acho que é preciso formação. Não podemos chegar a um talhão como... Desculpem, os meus gatos estão aqui a baralhar. E fazer as coisas e deixarmos. Devemos à partida ter alguma formação quando começamos esses trabalhos. Porque senão é um esforço ótimo. Nós temos tido a parceria com as FAPAs, fizemos um belíssimo viveiro de carvalhos portugueses, distribuímos, plantámos, mas de facto plantámos na Serra de Monte Junto, que é onde nós temos atuado,
mas muitas dessas plantas não vingam, porque muitas vezes não têm um trabalho, uma preparação de solo suficientemente boa. Por isso eu acho que a Conceição Zagal tinha muita razão, que acho que deve haver, de facto, uma formação para podermos desenvolver muitas vezes as nossas ações de voluntariado ambiental. E, volto a repetir, devemos começar por ações locais, por aquilo que mobiliza as pessoas localmente. Ações, hoje, Alenquer durante muitos anos foi o Conselho do Oeste que menos reciclou. Hoje já está um bocadinho melhor, mas é verdade, a parte rural é sempre a mais difícil de ensinar, de sensibilizar. Eu acho que não é ensinar, é sensibilizar as pessoas de que a reciclagem é importante. De facto, as pessoas não sentem, porque sempre tiveram o campo como para absorver os seus excessos de lixo, mas a verdade é que hoje, com todo o excesso de plástico, de embalagens, já não há, o campo já não absorve o lixo que nós fazemos. É preciso reciclar e ruralmente é muito difícil, é uma ação muito difícil de levar à prática essa reciclagem. Nos grandes centros urbanos é mais fácil, e hoje nós em Alenquer já não estamos na cauda dos concelhos do Oeste que não reciclava. Era isto, por enquanto era isto que vos gostava de dizer. Bom, obrigada. Muito obrigada, Isabel. E agora passava a Filipa Duarte. Força, Filipa. Olá, sou Filipa Duarte, tenho 22 anos. Estive na Suíça há férias e reparei que o chão e tudo estava tudo limpinho, porque lá é ordens muito difíceis e quer pôr o chão, pôr lixo no chão, tem que pagar uma multa, não sei quanto, mas é um país muito bonito e pronto. Ótimo testemunho, obrigada, Filipa. Perguntava se mais alguém quer participar. Ok, então se calhar passávamos à próxima questão. Ora, uma grande dificuldade também, para além de mobilizar os cidadãos como... peço desculpa, Ana Lourenço, força. Só um segundo. Olá, deixa-me ver se estão a ver ou não. Estão a ouvir? Pronto. Eu gostaria de dar um bocadinho, eu sou Ana Lourenço, trabalho na Fundação Altice e, portanto, gostava de falar um bocadinho também do que é que temos feito e o que é que pensamos também em relação ao voluntariado ambiental. Em primeiro lugar, nós sentimos que há responsabilidade e deve haver responsabilidade de todos em relação ao ambiente, porque é algo que nos toca a todos. É um trabalho que deve ser feito pelas associações ambientais, em conjunto com autarquias, mas também em conjunto com empresas e com cidadãos no seu todo. O que temos estado a fazer são muitas ações a nível ambiental, pontualmente, usando as equipas da Altice, não é, da sua dimensão, para fazer ações desde plantações de árvores, na altura certa, Isabel, porque muitas vezes realmente temos pedidos de equipas que querem plantar exatamente no dia da árvore, calha em junho, e depois, obviamente, não é uma plantação que vá ter sucesso. Controle de invasoras, limpeza de praias, e é muito importante também dizer que estas ações, também temos feito ações com animais, como com o grupo do Lobo, na Tapada de Mafra, mas essencialmente é importante dizer que as empresas muitas vezes podem ser usadas exatamente aproveitando as equipas que têm
Mas estas ações são pontuais e são muito mais difíceis de ter continuidade, ou seja, são sempre ações que devem ser tratadas de uma forma sistémica e em conjunto com diferentes entidades. O que é que nós tentamos fazer? Ir pontualmente fazer uma plantação, um controle de invasoras, o que seja, mas termos garantia a seguir que existe uma associação ambiental ou uma autarquia que realmente vá desenvolver e manter esse projeto. Porque ações pontuais que não tenham continuidade acabam por não ter um sucesso, e não é essa a nossa ideia. Outra coisa que também é importante e tem sido aqui aflorada, uma ação prática só por si acaba às vezes, não tem a verdadeira importância, porque para além da plantação, para além das limpezas de praia, também é muito importante termos sempre ligação à sensibilização ambiental. Portanto, da minha parte, eu penso que é essencial, sempre que haja uma ação prática, nessa ação, ou até antes, ou depois, e até com pequenos manuaizinhos, sensibilizar também os voluntários. Pronto, esta é a nossa intervenção. Mas, portanto, a minha ideia é que todos nós íamos trabalhar em conjunto, no fundo, as autarquias, as empresas, o cidadão, e tentarmos ir trabalhando em conjunto as diversas áreas do país desta forma, e não ficar tudo nas mãos do Estado ou das associações ambientais. Bom dia. Muito obrigada, Ana, pelo testemunho da Altice. Isabel, força. Eu quero agradecer esta última intervenção, porque de facto muitas vezes as empresas pedem-nos, digam-nos lá, queremos fazer plantações, pronto. Porque de facto sensibilizar também os voluntários é importante. É importante porque pronto, é como ela dizia, das épocas, como se faz, quando se faz, e isso é muito importante. Agora, também há uma coisa, é que muitas vezes nós esquecemos que estamos a trabalhar, por exemplo, eu não sei como é que o Montepio trabalha em Sintra e Cascais, que é um parque natural, e os parques naturais têm planos de ordenamento. Por isso, às vezes, não é uma plantação que interessa, é fazer um desbaste, é tirar, de facto, as infestantes, é tudo isso. E, por isso, devíamos, de facto, tentar, as associações, trabalhar com as instituições que estão no terreno, que são estatais, que é a Organização de Defesa do nosso território, para conseguirmos todos juntos, em parceria, fazer aquilo que é de facto necessário para o ordenamento do território. Obrigada. Obrigada, Isabel. Sendo assim, então passo agora à próxima questão, que é como é que tornamos então o voluntariado ambiental, já que se falou na questão da sensibilização e da mobilização dos cidadãos, como é que mostramos que esta causa é atrativa para os cidadãos? Ou seja, não basta querermos mobilizar e sensibilizar, como é que tornamos isto por forma a realmente conseguir chegar às pessoas? João, força. Até parecia mal eu não dizer qualquer coisa, as pessoas tinham a pensar que eu estava doente, mas não estou, felizmente. Eu acho que há aqui um conjunto de circunstâncias que são comuns e de resposta comum para as perguntas. Há uma tónica que já foi aqui sublinhada, que é de facto a da educação. A educação e a da animação de pequenas ações de sensibilização que podem ser feitas com pequenos, grandes, médios e grandes, e que de facto nos falta ter. Não direi acesso, ou se calhar ter acesso e desenvolver o conhecimento que a partir daí podemos ter. Porque nós fazemos muitas coisas, às vezes, levados pela boa vontade, vamos reflorestar fora da altura, já foi aqui dito, e eu falo isto porque os protagonistas são mestres em replantações. Nós replantamos tudo e mais alguma coisa, desbastamos tudo e mais alguma coisa.
Mas a verdade seja dita é que eu desconfio que muitas dessas vezes não o estamos a fazer bem na altura adequada. Fazemos porque é uma comemoração do aniversário do agrupamento, é a comemoração do fundador do escotismo, é o feriado municipal, é a festa da paróquia, e vamos plantar, vamos fazer uns canteirinhos ou umas plantinhas. Eu próprio já andei em plantações dessas no Monsanto, em terrenos tão duros que eu desconfio que foi fácil pedir à Câmara de Lisboa para nos deixar fazer ali, porque se calhar nem eles lá vão plantar, porque o terreno era tão duro, tão duro, tão duro, e estávamos em novembro, portanto até devia estar um bocadinho mais moles por causa das chuvas, mas a verdade, depois muita coisa dessa perde-se. O Joaquim já referiu, a Isabel também. Portanto, esta necessidade puramente, através da produção de instrumentos atrativos para nos ajudar a perceber o que quer plantar, o que quer desbastar, como fazê-lo, quando fazê-lo e com quem fazê-lo, me parece de facto urgente que seja feita, e que seja feita mesmo a partir até das escolas. Mais uma vez, voltamos a tocar a tónica da educação a partir das escolas, mas é de facto o centro da produção da educação, é o centro nevrálgico, e que se aí não funcionam as coisas como deve ser, todo o resto na nossa vida vai ser um bocadinho mais enviesado do que seria necessário. E pode-se promover esta educação nas escolas, desde logo ajudar as crianças a plantar nas escolas, na altura própria, a plantar alguma espécie própria daquele território, daquela freguesia. Isto pode-se fazer e levar esta energia dos miúdos para casa e levar os pais a envolverem-se neste processo. E os pais levarem os amigos, e os amigos levarem os filhos, e os filhos levarem os outros amigos. Portanto, esta onda crescente, esta bola de neve que se pode criar a partir desta dinâmica, com centro nos mais pequenos, e eu tenho a certeza que os mais pequenos são grandes dinamizadores destas energias se lhes for dada essa oportunidade, porque eles de facto têm gosto e fazem-no, e vendo as crianças a fazê-lo e a empenharem-se desta maneira, como eu tenho visto já em muitas ações, nomeadamente com os escuteiros, levam os pais atrás. E levando os pais atrás, há toda uma filosofia, há todo um paradigma que pode mudar, tem potencial para mudar. E é este paradigma que nós queremos mudar, que é o desenvolvimento das pessoas na resolução de um problema que está ali ao pé da porta. Eu não vou, obviamente terá todo o interesse, eu não vou plantar para a Serra da Estrela se eu sentir que na Serra do Monsanto tenho problemas semelhantes, mas que geograficamente, territorialmente, até financeiramente, me está muito mais ao meu alcance para eu desenvolver o meu voluntariado. E mais uma vez voltamos aqui à questão que está no início das conversas todas, que é as novas geografias. Se eu estou mais tempo agora no meu território, eu vou ter mais tempo a me preocupar com os problemas do meu território. Eu não ando a circular tanto, não me preocupo tanto com os problemas de Cascais ou de Sintra, se eu estou em Lisboa ou estou confinado em Azeitão. Portanto, se calhar estou mais sensível para me preocupar com problemas na Rábida. Portanto, é esta mudança também de paradigma geográfico que está subjacente a estas nossas conversas todas e que não tem sido tão tocado. E há também outra questão que também aqui foi referida, que me parece que é importante não deixar esquecer, que é de facto o problema da continuidade, do voluntariado de continuidade. As muitas ações que se fazem, muitas vezes até estimuladas por figuras públicas que levam atrás de si muitos seguidores, através das redes sociais, etc., e vamos todos ali plantar ou apanhar beatas, e está ali uma jornada inteira, ficamos todos contentes e vamos ver uns canecos no final, se nós estivermos confinados. Mas depois passou, portanto, aquela gente que teve ali a apanhar beatas naquele dia, se calhar no outro dia já alguns deles estão a tirar beatas para o chão porque são fumadores. Portanto, a constância, a regularidade da ação é aquilo que nós, do ponto de vista da CPV, em termos de voluntariado, nos interessa mais, é conseguir ter voluntariado de regularidade, seja em qualquer domínio de intervenção que for, mas ter regularidade, porque a regularidade permite planear, permite gerir recursos, permite gerir as pessoas, permite saber que isto se faz em janeiro e não se faz em fevereiro, podemos saber que faz em abril, não se faz em outubro, e portanto, com regularidade nós podemos gerir tudo muito melhor, todo o processo da dedicação de milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres, crianças e jovens, que fazem voluntariado de uma maneira muito mais eficaz, mais eficiente e muito mais alegre, porque sentimos que há retorno, porque vemos as árvores a crescer, vemos as estradas a estarem limpas, vemos os campos a estarem limpos também para poderem ser passeados, as florestas sempre desbastadas e todas as árvorezinhas bonitas, e isto é muito mais agradável e dá-nos muito mais vontade de continuar a fazer, porque o resultado vai-se vendo. Desculpem o alongamento. Não tem problema, João, foi uma ótima intervenção e passo a Ana Lourenço a palavra.
Pronto, agora vou dar mais uma perspectiva, não tanto a nível empresarial, mas sobre a temática, mas mais generalista. Em relação a esta questão de como puxar pessoas para este tipo de voluntariado, acho que podemos até tirar relações de outro tipo de voluntariados. Portanto, na semana passada assisti ao voluntariado da saúde e realmente pode-se verificar no voluntariado da saúde, embora o ambiental seja diferente do tipo público, é um voluntariado mais sénior. Mas, curiosamente, e que, portanto, os jovens não estão tão abertos a participar a nível de voluntariado. Mas depois, entretanto, foi lançado aquele pedido para apoio do hospital de campanha, portanto, ali em Santa Maria, e inscreveram-se 1000 pessoas. Portanto, até existem pessoas, por vezes, que se movem, mas movem-se como? Movem-se muito por causas e, em termos do voluntariado ambiental, muitas vezes penso que este tema também tem que ser tratado, e estava a vir a ser tratado nos últimos tempos, a nível dos plásticos e do impacto que tem, das alterações climáticas. Estava a haver um trabalho que eu sentia a nível da sociedade nesse sentido. O que aconteceu é que realmente apareceu a pandemia e cansou um bocadinho este tipo de movimento. Mas acho que as pessoas têm que ser movidas por causas e explicar-se verdadeiramente o impacto, o que é que acontece com o plástico quando chega à praia, o que é que acontece nos animais, e mostrar esse efeito. Depois, tal como o Dr. João Teixeira estava a referir, para mim é essencial, e nós temos feito alguns projetos nesse sentido, é realmente também envolver as escolas. Porque eu recordo-me, quando apareceu a questão da reciclagem, muitas vezes eu senti que foram exatamente as crianças que levaram a reciclagem até aos pais e que as corrigiam. Portanto, penso que muito passará por isso, envolver as escolas através de verdadeiras ações de sensibilização e também o criar um certo movimento de causa, porque é isso que faz com que as pessoas se movam. É verdade que foi referido aqui, e eu sinto isso também em termos de voluntariado das nossas ações, uma das grandes preocupações é o voluntariado muitas vezes é algo de momento e pontual. Tem que haver esta continuidade e o trabalho ao longo do tempo. E muitas pessoas estão exatamente disponíveis. Eu, Ana Lourenço, se calhar tenho 4 horas para este mês dar, mas se calhar não tenho para ir assiduamente. Portanto, tem que haver este trabalho conjunto de disponibilidade do voluntário. Pronto, é isto. Obrigada, Ana. Joana Bacelar, força. Obrigada, Sara. Queria falar aqui sobre uma questão que é a questão da sustentabilidade. Temos falado muito em termos da sustentabilidade ambiental, ou seja, e muitos projetos no âmbito, se calhar mais da vida terrestre, digamos assim, mas gostava também de referir a importância que tem o desenvolvimento sustentável dentro desta temática ambiental. Quando falamos em desenvolvimento sustentável, falamos em 3 vertentes. Falamos na vertente ambiental, falamos na vertente social e falamos também na vertente económica. E quando construímos projetos ambientais, é muito, muito, muito importante também falar sobre estas outras 2 vertentes, ou seja, às vezes podemos pensar que estamos a fazer muito bem ao ambiente e estamos realmente, mas depois se isso não é sustentável a nível social ou se não é sustentável a nível económico, se calhar às vezes estamos a dar um passo em frente e 3 atrás. E portanto gostava de referir essa parte. Como o João bem dizia, às vezes podemos ter um problema na Serra na Serra da Estrela, mas se aqui em Monsanto ainda não está resolvido, então porquê gastar tantos recursos para ir para outro lado? Enfim, obviamente que isto depois tem de ser sempre estudado, não é? Mas muitas vezes pensamos que é no outro lado do país ou às vezes até no outro lado do mundo que vamos fazer a diferença e falta tanto por fazer também na nossa comunidade. Contra mim falo, porque já fiz voluntariado lá fora, mas enfim, é muito importante também pensarmos na nossa comunidade local e pensarmos nestas 3 áreas do desenvolvimento. Sempre que falamos em desenvolvimento sustentável, surge sempre a parte ambiental, mas é importante pensarmos que essa está inteiramente ligada à área social e à área económica.
Depois, obviamente, falar um bocadinho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, referir que, obviamente, a parte de proteger a vida terrestre é importante, não esquecer a parte de proteger a vida marinha, a parte da ação climática, a parte das energias renováveis, a parte da água e saneamento potável, que depois também, obviamente, se interligam com as outras áreas do desenvolvimento social e económico. E também lançar para aqui um bocadinho, já que falámos muito em plantar árvores, acho que também era importante falar um bocadinho sobre a parte do consumo sustentável. A Sara, obviamente, que sabe muito mais disto do que eu, mas pensar também, e como se dizia, o voluntariado, ir plantar árvores e depois nunca mais querer saber dessas árvores, ou qualquer coisa assim, a parte ou seja, haver ações recorrentes dessa, obviamente, decorrentes dessa, e a parte também do consumo, que é algo que nós podemos fazer todos os dias. Às vezes estamos preocupados, obviamente que essa árvore vai ser benéfica, mas há um conjunto de outras coisas muito pequeninas que, se fizermos no nosso dia-a-dia, se calhar até terão um efeito muito maior. E pronto, é isto. Obrigada, Joana. Paula Luz pediu para intervir. Olá, boa tarde. Tá. Desculpa o atraso. Eu sou engenheira agrônoma, eu sou Paula Marques, mas eu trabalho na Associação Nascentes de Luz. Nós temos projetos lá, que é baseado em agricultura regenerativa. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque, complementando o que falou João, né? Falou Joana, eu peguei só o final, não pude estar antes. Mas é que vocês já ouviram falar em plantar água? Esse é um conceito baseado na agricultura regenerativa. Quando eu ouvi aqui alguém citar assim, controle de invasoras, até vi a manifestação do Micael logo em seguida, porque nós temos conceitos técnicos formatados um bocado, talvez até essa parte a gente teria que questionar, sabe? Porque as plantas estão fazendo um grande trabalho. Eu fiz um dia participei de um evento na Lagoa da Hervedeira e tinha um grupo pretensamente ecológico que era assim, uma caça às acácias. E quando a pessoa conseguia arrancar, ela levantava a planta e dizia, arranquei, é como um troféu. Isso era uma ação ecológica na visão deles, né? Então, assim, primeiro, eu acho que tem que juntar realmente o econômico, social, o ambiental, mas temos que gerir isso de uma forma bem técnica, para não dar com os burros na água, não é? Não sei se usa essa expressão aqui em Portugal, mas assim, para não dar, as coisas não darem errado, como o João estava falando, fazendo na época errada, com o clima errado, essas espécies, tem que ter um planeamento mais geral, mais global, na minha visão, tá? Não é que eu vou impor, mas eu penso assim. Então, eu estou tentando falar rápido, porque vai cair, né? Não sei se vai cair. Mas então, eu falaria o seguinte, há novos caminhos, precisamos de mudança de atitude, de paradigma, talvez isso já tenha sido falado, né? Precisamos ter uma disposição para novas experiências e novas visões, né? A agricultura regenerativa que planta água, e água é realmente água, energia e lixo, são os temas que a gente tem que focar num trabalho voluntariado com muita ênfase, né? Então, plantar água, que eu me enquadraria mais nisso, vamos dizer assim, para isso tem que mudar paradigmas sobre as técnicas que nós estamos usando na agricultura atualmente, na agricultura, e até no próprio planejamento urbano, porque usa muita movimentação de terra, né? Outra coisa, uma das perguntas era como mobilizar as pessoas, né? Através de incentivos, educação é o que mais foi falado aqui, claro, incentivos até mesmo governamentais, aí, sei lá, leis, coisas que dá benefícios de isenções, sei lá. Isso já foi falado em algumas reuniões que eu fui de autarcas lá de Penela, por exemplo, mas não se vai à frente. Então, precisava talvez o grupo definir caminhos assim mais amplos, né? Planejamento com as autarquias, com as pessoas que definem, né? Que assinam e quando ele assina tem um poder, vamos dizer assim, né? E
uma coisa que eu sinto muito no mundo atual é a gente precisava combater fake news, né? Na questão ambiental, né? Gente que hoje acredita em terraplanismo, tem coisas assim surreais, né? Então, acreditar tem algumas coisas que era preciso fazer uma atitude educativa muito intensa, eu acho, né? E combater esse tipo de desinformação, há muita desinformação na questão ambiental, muita mesmo. Outra forma de atrair as pessoas, né? Eu estava tentando responder. Pelo prazer, né? Pela intimidade que você vai ter com a natureza, né? Porque, assim, se você não tiver esse prazer, vai ser pela necessidade. Nós vamos chegar no fundo do poço, né? A questão da água, nós já estamos caminhando para isso, né? É preciso estar alerta, é preciso sacudir nessa questão. E mais uma vez salientando, as parcerias público-privadas, sociedade civil, inteiramente necessário que se elabore estratégias nesse sentido. Falando rápido, então, obrigada pela oportunidade e vamos em frente. Vou desligar. Obrigada, Paula. A Conceição inscreveu-se para intervir também. Muito obrigada, de novo. Eu pego aqui em algumas dicas da Joana e agora da Paula Marques, para tentar, e do João também, para tentar pôr de pé uma intervenção que eu nem sempre falo nela, mas acho que é fácil de levar a exercício. Nós sabemos o peso que tem o Corpo Nacional de Escutas e sabemos o peso que tem numa formação ao longo da vida. Eu vejo no Corpo Nacional de Escutas pessoas de 10 anos e vejo pessoas de 50 anos. Portanto, há uma grande aculturação intergeracional que eu acho que é uma massa e uma força viva que nós não podemos desperdiçar. E não conheço ninguém que não respeite as intervenções levadas a exercício pelo Corpo Nacional de Escutas e pelos escuteiros. Não conheço ninguém, nunca ouvi ninguém dizer eles não fazem à séria, eles não trabalham à séria, eles não conseguem conciliar, eles vão fazer encadenamentos debaixo de chuva, debaixo de sol, não há nada que os demova. Porquê é que nós não colhemos o exemplo destas pessoas para levar a exercício algumas daquelas iniciativas que a Joana muito bem falou de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Eu lembro-me que há uns anos, no aniversário dos 50 anos de uma amiga que é jornalista, que se calhar alguns de nós conhecem, Ana Rita Ramos, que a determinada altura no tempo desenvolveu uma publicação nestas áreas ambientais, a Ginkgo, e a Ana Rita, nos seus 50 anos, convidou 50 amigos e pô-los a plantar 50 árvores, em parceria com a Aral e com a Aval. Joana, as tais parcerias, Paula, as tais parcerias. A Aral e a Aval são duas associações na Alta de Lisboa e nós fomos plantar 50 árvores precisamente para o Parque das Conchas, para uma zona quase junto à segunda circular, ali no Parque das Conchas. E ficámos responsáveis, cada um de nós, por apadrinhar uma dessas árvores e, portanto, por ir lá regá-la de quando em quando e garantir o seu crescimento. Se me perguntam se eu ainda hoje lá vou, eu não vos minto, eu não vou lá hoje. E se calhar, se eu tivesse ficado mais sensibilizada, se eu tivesse mais educada, entre aspas, para estes temas, eu ainda hoje lá iria até mostrar às minhas filhas e aos meus netos a forma como fazer as coisas. Eu lembro na altura, a Ana Rita foi até um bocadinho mais longe, cada um de nós o que lhe oferecia era uma picareta, uma pá, enfim, aquelas ferramentas que eram precisas para fazer intervenção, que depois doámos à Aral e à Aval. Portanto, foi uma ação bem concebida e bem conseguida e que eu acho que com este potencial que a Confederada Corpo Nacional de Escutas encerra, se calhar nós conseguimos fazer
com competência, com capacidade, com outras confederadas a ensinarem-nos, Isabel Graça pensa em si, conseguimos levar intervenções de forma muito consequente avante, de forma a conseguirmos levar isto ao nível do país e a sensibilizar, sim. Nós sabemos que plantamos 50, se 30 vingarem, que bom. Pronto, era um bocadinho esta partilha que eu queria fazer, e que passa uma vez mais por parcerias, por conjugação de empenhos, por formação, por cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, por sustentabilidade e pelo futuro. Sim, muito obrigada. Muito obrigada, Conceição. Joaquim Gaetano inscreveu-se também para intervir. Joaquim? É um mimo, é mais um mimo. Este encontro é mais um mimo. E temos discutido tanta coisa boa. Temos discutido formação, capacitação, e a sugestão que foi dada, eu acho que é fantástico. Tem que ser uma das funções da nossa confederação, é a capacitação, e nós daí podemos estar no terreno, sentar no terreno. Acho que é fundamental. E também concordo com tudo o que foi dito, ainda agora a Conceição e quer a Paula. Sabem que o voluntariado tem destas coisas. É muito giro, é moda, vamos lá, como falava há bocado o João em bem, vamos lá todos, acaba a ação e vamos beber umas cervejas. Mas isto não é voluntariado, meus amigos. São coisas giras que nós fazemos ao longo da vida, não é? Como uma caminhada que fazemos uma vez por ano, é caminho, uma vez por ano. 10 quilómetros, não, 3 quilómetros, 10 é muito. O voluntariado é mesmo uma coisa séria. E a capacitação, a formação e as parcerias, como falava agora a Conceição, são fundamentais, a envolvência de todos. Fala-se muito na relação intergeracional. Este tipo de voluntariado dá para isso. E não temos que ir logo para o terreno. Eu fico um bocadinho aflito e tenho tido alguns problemas na minha vida pessoal, profissional, por causa disso, que eu recordo-me em 2017, quando houve o incêndio em Pedrógão, eu tive problemas com os meus colegas que queriam ir a correr, plantar árvores, e o Pinhal de Leiria. Não se pode fazer isto porque nós não percebemos, não é a nossa área, nós temos que ouvir os técnicos, temos que ouvir os especialistas. Eles eu tenho aprendido muito com eles, não tem nada a ver com isto. E quando alguém me diz, Joaquim, o primeiro ano é para mexer a terra, porque a terra está quente, tudo o que lá se vai pôr mata. No segundo ano, a terra tem que estar consumida com água, isto é, tem que ser minimamente produtiva. A partir daí é que nós vamos começar a nossa vida. Senão o que é que acontece? Não é preciso nós fazermos voluntariado ambiental. Li ontem uma notícia muito engraçada, que o raio dos eucaliptos, que os incêndios, estão aí em grande. Não, o que nós queremos são as nossas próprias plantas, as nossas próprias árvores. Porque senão estamos a deturpar e a deformar o nosso próprio território. E isto é um facto. Os estudos que nós ouvimos na televisão, por causa da equipa que está em UAM, por causa do modo como a floresta está mais próxima da cidade e que possivelmente pode ter alguma influência com o problema que estamos agora a viver. Os especialistas é que sabem, os voluntários aqui só podem interagir, mas tem que haver uma situação de compromisso. Porque se não houver essa situação de compromisso, muito honestamente, é melhor nós estamos, cada um de nós, em nossa casa, a fazer os nossos saberes, e nós nos metemos em situações que não podemos ou não sabemos. Sido um pacto fantástico, andamos aqui todos à volta do mesmo, mas todos temos consciência disto. E só tomar consciência acho que é muito positivo. Há um aspecto muito importante, eu sou, mesmo em termos pessoais, sou muito assim, que é as parcerias. E as parcerias não passam propriamente pela assinatura de um papel, isso não tem nada a ver, isso são contratos, ok? Os protocolos são contratos. As parcerias têm a ver com relações. E é através das relações que nós conseguimos ir mais além. Se eu sou amigo, como sou há muitos anos, da Conceição, eu sei que tiver um compromisso com a Conceição, íamos plantar amanhã uma árvore, íamos lá todas as semanas, nós vamos. No papel, fica naquele momento, é bonito, toda a gente anda a tirar fotografias, vai lá o presidente da Câmara e o presidente da empresa, não é? Fantástico. Nem um nem outro, volta novamente àquele espaço. E não é isso que nós queremos mesmo, não deve ser este o posicionamento da Confederação. Há um moço que tem intervido de uma forma fantástica, trazendo novos conceitos, daqui a ver se apanha o nome dele, o Micael. Nós devíamos fazer isso, mesmo com a Ana Lourenço da Altice.
Nós devíamos fazer isso. O próprio Grace faz isso. Por exemplo, quando faz ações de voluntariado lá embaixo em Sines, eu já coordenei 4 ou 5 anos seguidos, equipas lá debaixo do Algarve, em Sines. Portanto, porquê é que nós somos tão, e continuamos a ser tão egoístas, olhar tão para o nosso umbigo, e porquê é que não criamos verdadeiras parcerias, verdadeiras relações de amizade? E para isso, meus amigos, nós não precisamos de papel assinado. Basta sermos responsáveis e também ter a coragem para dizer: conseguimos, fantástico. Não conseguimos, temos alguém que consegue, vamos fazer pontos. Epá, não está mesmo, está fora do nosso âmbito. Temos, sermos honestos para dizer: não, isso nós não conseguimos, não é por aí que nós caminhamos. Às vezes esta falta de frontalidade que nós não temos e que devemos ter, e cada vez mais. Felizmente também vos digo, a equipe está na Confederação, e já está na Confederação há uns anos, e somos muito mais do que colegas, somos amigos, entre nós mesmo temos essa frontalidade. E acho que tem sido isso que nos tem mantido, não só na direção, com alguma união, com alguma visão, mas também com a relação que nós temos uns com os outros. Acho que isto é que é importante, e falta um bocadinho, e estava a escrever aqui um texto, inclusive até por causa da falta de frontalidade e honestidade que as pessoas têm que ter. Isto é fundamental, nomeadamente para o voluntariado ambiental. Aos velhotes nós vamos lá todas as semanas, se for preciso. Para os jovens nós acompanhamos e damos umas explicações. A árvore não reclama, a árvore não vota, assim como o animal. Portanto, são fáceis de ser esquecidos, até pelas componentes mais governamentais de qualquer país, não é? E isso é importante. Este compromisso tem que ser completamente diferente e tem que ser feito de modo completamente diferente. Talvez mais pausadamente, talvez demore mais tempo, mas tem que ser feito com cimento mais resistente. Obrigado. Obrigada, Joaquim. Joana, força. Obrigada, Sara. Já sei que já estamos mesmo em cima do tempo, mas eu não queria deixar de dizer que gostei muito de ouvir as últimas 2 intervenções e muito no seguimento disto, falar um bocadinho sobre, tal como o Joaquim dizia, e muito bem, as árvores não dizem nada, ou seja, quando fazemos voluntariado ambiental e os voluntários movem sempre, não é, por uma ou mais causas, mas todos os voluntários gostam de se sentir úteis, de ajudar, de fazer este papel, não é, transformador na sociedade. Por vezes é um bocadinho difícil avaliar o que é que foi feito, o que é que não foi feito, porque podemos ver, ok, plantarmos uma árvore, mas o resultado prático daquela ação às vezes é um bocadinho difícil, e como a Conceição dizia muito bem, às vezes, se formos mais sensibilizados precisamente para esse tópico, se calhar até podemos ser mais recorrentes nesse tipo de voluntariado, não é? E por isso é que eu acho que é muito importante haver uma boa avaliação e uma boa monitorização dos projetos, dos programas de voluntariado. Nós temos um objetivo, temos indicadores e sabemos que se ao cumpri-los vamos ou não, enfim, cumprir o objetivo geral do programa, mas acho que é muito importante esta parte depois também saber como motivar os voluntários, não é? E garantir que os voluntários estão mobilizados, nem que seja dizer tu estás a mudar o mundo ou qualquer coisa assim, porque não é a árvore que vai dizer isto, é precisamente os colegas voluntários que estão, as pessoas que estão responsáveis pelo projeto, e então eu acho que é muito importante esta parte do acompanhamento, da parte da formação, da parte da avaliação dos projetos, e pronto, e era um bocadinho mais nesse sentido que também queria realçar esta parte da monitorização, da avaliação, do acompanhamento, da facilitação e da formação. Obrigada, Joana. A WWOOF Portugal será então a nossa última intervenção de hoje, e depois passarei a palavra novamente à vice-presidente da Confederação para encerrar a sessão. Obrigada, desculpa a intervenção tardia. Eu sou Charlotte, trabalho para a UF Portugal, que é a Worldwide Opportunities on Organic Farm. Nós não somos uma organização ambiental, mas pronto, actuamos neste campo. A UF põe em contacto quintas biológicas que precisam de ajuda e que querem ensinar, com voluntários que querem ajudar e que querem aprender. Nós trabalhamos ao nível local, pronto, os voluntários vão no terreno, vão ajudar no campo,
nas quintas, mas sempre tem muitos efeitos colaterais benéficos a todos os níveis. E pronto, temos quintas no país todo. Nós, do nosso lado, atraímos voluntários com, assim, talvez 3 vertentes. A parte da aprendizagem, da formação, da partilha de conhecimentos das quintas que vão partilhar no terreno, nem sempre é formação formal, teórico, mas pronto, vão aprendendo pondo as mãos na terra, não? Ou na terra, ou nas construções. E pronto, partilhamos, atraímos com esta parte da aprendizagem. Também promovemos muito a partilha cultural. Pronto, temos voluntários nacionais e internacionais, pronto, vêm partilhar assim uma vida assim da cultura portuguesa, mas também pode ser de outra região e também de outra cultura, do, vamos dizer, do campo, ou de outro meio, outro ambiente, ou outra realidade, e também a partilha cultural de uma aprendizagem informal. E também promovemos, assim, talvez o terceiro, assim, sim, atração, terceiro, com quem atraímos é mesmo também o atuar, o agir, o fazer a diferença, não? E são os 3 campos de atuação. Os nossos voluntários, acredito que quando voltam para casa sempre têm assim, levam uma coisa pequenina, uma sensibilidade diferente, o facto de ter feito, de ter atuado, acredito que levam uma coisa diferente que depois se aplicam na vida diária, que seja no consumo de água, ou no consumo, ou na compra. Pronto, acredito que o fazer e o actuar faz a diferença. Pronto, eu queria fazer esta pequena partilha da nossa realidade, de como actuamos e como promovemos o voluntariado ambiental. Obrigada. Muito obrigada, Charlotte, pela partilha. Passava então agora à Susana Queiroga para, por favor, encerrar a sessão. Muito obrigada pela intervenção de todos e o resto de um bom dia. Eu sou a pior especialista nesta área, não é de facto a área que eu domino em primeira linha, e devo-vos dizer que esta hora foi, o Joaquim Gaetano falava do facto de ter sido um mimo, não é? De ser um repousado. De facto, quem não esteve perdeu. Nestas sessões todas, quem não esteve perdeu uma aprendizagem fabulosa. E eu, nesta hora, acho que aprendi mais do que nos últimos anos sobre as questões ligadas ao voluntariado ambiental. Agradecer à Paula Micael, salvo erro o nome, e mesmo à Charlotte, portanto, que nos põe em perspectiva questões que estão mais longe. Eu estou na área da saúde mental, e obviamente estamos longe destas áreas concretas do voluntariado ambiental. Só dizer-vos o seguinte, e isto é uma ideia que é válida para todas as áreas. Como eu dizia-vos no início, o voluntariado ambiental está pouco representado, temos a UV Portugal, há várias outras organizações que poderiam estar também a nível nacional, poderiam cá estar representadas, podíamos explorar muito mais esta área do voluntariado. O que eu vos dizia aos participantes é que façam da CPV a vossa plataforma para interagir neste contexto e de facto abrir um bocadinho mais este movimento a diferentes áreas que se podem aqui cruzar, porque elas necessariamente se cruzam. Olhem, na área da saúde mental, o facto de eu não ter um entorno à volta ambiental que seja favorável, como é que eu posso promover a saúde mental assim, não é? Portanto, não há outra alternativa se não ter este intercâmbio, esta ideia. Muito obrigada pelas vossas participações. Reitero, façam da CPV a plataforma, é fundamental para que consigamos cruzar estas diferentes áreas e contem connosco, se necessário for, para vos ajudar na gestão do voluntariado, ajudar-vos a dar-vos modelos próprios para isso, na questão da formação,
pelo menos daquilo que é a generalidade, o enquadramento legal e tudo isso, nós estamos cá exatamente para essa função, para empoderar estas diferentes áreas de voluntariado. Esta não foi a última, last but not least, como dizem os ingleses, portanto é uma das áreas fundamentais que se cruza depois com todas as outras, como aliás tivemos a oportunidade de ver. Muito obrigada mais uma vez pela vossa participação. Vamos cruzando notícias, aceitem esse desafio, têm os e-mails da CPV, nós agora, ainda por cima com a Sara, com uma sensibilidade acrescida na área do voluntariado ambiental, somos plataforma, estejam à vontade com isso, é uma porta aberta, não sofremos de umbiguismo, estamos abertos para participar, para partilhar, para cruzar e com a consciência de que em conjunto de facto conseguimos desenvolver muito mais e promover muito mais o voluntariado. Obrigada mais uma vez e um bom dia. Bom dia a todos e obrigada por me deixarem participar convosco nas minhas preocupações ambientais, especialmente florestais. Obrigada, bom dia.